A pergunta sobre... sim, de fato, existiu opressão. A gente sabe que naquela época, os homens... A pergunta não foi essa. Uhum. Eu perguntei sobre a questão da submissão e o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, que as feministas não querem cobrar muito e entregar pouco. Foi isso que eu perguntei, entendeu? Daí, você falou da Bíblia, você falou de opressão da antiguidade, mas eu estou perguntando do casamento. Tá. A gente pode falar aqui, Ingrid, Jesus, antes dele ir para o céu, né, depois que ele ressuscitou, ele disse, deixa um novo mandamento para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o quê? Cristo amou a igreja. Como assim mesmo? Não, como a igreja. Ele disse isso. Então, a função do homem é amar a mulher amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a função da gente, enquanto cristão, é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Não, peraí. A gente está falando de um contexto de casamento. A gente está falando de qualquer próximo. Eu estou te dizendo que é a mesma missão. Não, estou falando do casamento. Eu não tenho que ser submissa ao Marco, eu não tenho que ser submissa. Eu tenho que ser submissa ao meu marido. É disso que eu estou falando. Não, você está dizendo que você tem que fazer. Não, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando. Então, assim, a Bíblia, você é cristã. Peraí, tu tá achando que é errado a Bíblia falar que a mulher tem que ser submissa ao marido? É isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Teu marido é submisso à tua missão? Não, eu que tenho que ser submissa à missão dele. Então, a tua missão não é a mesma dele? Não, a nossa missão é igual. Então, por que ele não está submisso à tua missão? Não, a gente vai se submeter um ao outro, mas ele não tem a obrigação... Você disse que você está submissa à missão dele, mas que ele não está submisso à sua. Ele não tem a obrigação de ser submisso à minha missão. Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, inclusive apoiar aquilo que eu faço, enfim. Mas se ele disser, eu não quero que você faça, eu não vou fazer. Ponto. Ele que dá a última palavra. Você acredita nisso? Eu acredito. Não, é o que a Bíblia fala, é o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que a última palavra é a do homem? Diz. Quando? Aonde? Que versículo? Tá escrito lá. O homem é a autoridade, o homem é o líder, o homem é a autoridade, isso está lá. Como é que Cristo amou a igreja? Amando, se entregando por ela. A gente tem que ser submissa. Quando fala submissa, é reconhecer a liderança. Então, significa quem é líder dele? Se a gente tem que amar... Se você for fazer a mesma missão que o teu marido, você não precisa estar casado. Você pode ficar solteira. Você tem essa opção. Agora, se você que é cristã e quer viver um relacionamento cristão, é isso que a Bíblia fala. Ponto, você tem todo o direito de não seguir. Você tem todo o direito de seguir. A questão é quando você chega na internet e milita contra isso. Você está literalmente militando contra a família. Isso. Aí você vai militar contra aquilo que Cristo está falando. Sabe? Não. Você está falando da mensagem de Paulo. Aí Paulo não foi guiado por Deus. Só aquilo é uma mentira. Vamos falar de Paulo, então, que Paulo foi guiado por Deus. As mulheres não são permitidas falar na igreja. Tá certo? Porque não é permitido que elas falem. Inclusive, é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Tá? Inclusive, se elas tiverem dúvida, elas fiquem caladas e, quando chegarem em casa, perguntem aos seus maridos. Paulo também fala que as mulheres, elas não devem exercer nenhum tipo de ensinamento sobre o seu marido. E aí, me fala algo sobre isso. Então, ali ele estava falando num contexto, tá, da igreja de Éfeso, onde as mulheres estavam atrapalhando, né, o culto. Mas as mulheres, só as mulheres. Ué, pelo que ele está falando, sim. Tem um contexto, né, incrível. Tem um contexto. Exatamente, eu não terminei de falar. Tá. E daí, Paulo ele não proibia as mulheres de ser líder em igrejas, até porque ele também deu saudações a uma igreja que tinha... eu não sei se... Você lembra como é que era Átila e Priscila. Isso, que eles governavam uma igreja, eles lideravam uma igreja dentro da sua casa, eles dois. E Paulo deu saudações, no momento ele proibiu aquilo ali. Então, você tem que entender o contexto daquilo ali. Agora, a questão de submissão e de amar, o esposo amar a mulher como Cristo amou a igreja, você tem todo o direito de não seguir, tá? Mas você militar contra isso aí é bem complicado como cristã. E é disso que eu estou te questionando. Ingrid, quando você fala de contexto, você tem que entender que contexto é uma leitura contextualizada. A Bíblia, ela tem um contexto histórico, ela tem a cultura da época e ela tem ensinamento bíblico. Tá? A partir daí, você precisa entender que a cultura daquela época qual era? Era uma cultura de que as mulheres eram propriedades dos seus maridos. E as hoje mulheres também não é? eram... Não. Então eu posso pegar outro cara, assim, tipo...
Eu não sou a propriedade do meu marido, posso ser propriedade de outro rapaz, se eu quiser. Se você quiser, sim. Isso é certo? Isso é adultério, é maneiro? Não, eu disse que se você quiser fazer, você pode. Se você quiser fazer, você pode. Se você quiser viver num relacionamento com 5 pessoas, você pode. Mas isso... Poder eu não posso, né? Não. Na questão cristã, o adultério ele é pecado. Não, você tem que saber que a gente não pode pegar a Bíblia e colocar para a sociedade. A sociedade é uma coisa e a sua crença é outra. A minha crença é uma coisa e a sociedade é outra. Aí de pregar o evangelho, tu também rasga e guarda no bolso, né? Tu também não pode pregar o evangelho, porque o evangelho a gente é só pra gente e a sociedade é a sociedade. Claro que não. Então, como é que então, o que tu queria? Tu queria que a gente pegasse a Bíblia e a gente chegasse lá no governo, né, lá em Brasília, e dissesse, olha, isso aqui, ó, vou pregar o evangelho, todo mundo vai ter que seguir isso aqui. Não é todo mundo vai ter que seguir isso aqui, mas eu posso, por exemplo, usar o evangelho para interferir no Estado. Qual o problema? Fazendo o quê? Dizendo para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Para um país que tem um índice altíssimo de violência doméstica e de feminicídio, tu acha que isso não... Isso é culpa do evangelho ou culpa do... É um sistema machista, Ingrid. Tu não tá percebendo isso, não, é? Não tô percebendo, não. Tu não tá percebendo que a gente vive num sistema machista, num sistema que mulheres, elas sofrem violências domésticas, que mulheres morrem, 40% desses índices de violência doméstica são de mulheres cristãs, e tu tá falando que tu vai pegar a Bíblia e dizer lá, interferir no governo, dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Tu não tá percebendo o contexto que a gente tá vivendo? Não, eu tô percebendo o contexto, mas se, por exemplo, eu chegasse lá no governo, digamos que eu possa fazer isso, que eu posso usar, eu, Ingrid Silveira, que não sou figura de governo nem nada, eu posso usar minha religião para interferir no Estado. Então, se eu chegar lá e falar, mulheres, sejam submissas aos maridos, eu também posso chegar e falar, maridos, amem a sua esposa como cristão uma igreja. Aí como é que tu vai obrigar um marido a amar? Se eu falo pro marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, automaticamente ele não vai poder agredir, ele não vai poder matar, ele não vai poder bater. Então é disso que eu tô falando. A Bíblia não tá falando pra você ser submissa a esse tipo de homem. Você consegue compreender isso? E não, a gente não vive numa estrutura machista. Eu creio que existem pessoas machistas, mas como que a gente está vivendo uma estrutura machista se tudo que você faz hoje... Porque quando as mulheres, as feministas falam de estrutura machista, está falando de homens praticando machismo contra mulheres. Né? É um complô que eles estão fazendo contra as mulheres. Então, peraí. Como é que funciona isso? A gente tem uma estrutura machista, então esses machistas vão se dobrar a um bando de mulher histérica pedindo seus direitos? Como é que funciona? Ai, gente. Essa conta não fecha. Sim, você sabe, né? Olha,